mais uma vez aqui para a gente trabalhar o conteúdo ligado ao próximo módulo, capítulo, né? Que é o mundo globalizado. Então a gente vai entender um pouquinho sobre globalização hoje, eu vou fazer um resumo aqui. E queria só pedir a vocês, né, para fazerem as atividades anteriores. Pois, como eu já falei, eu vou utilizar essas atividades do livro como nota para dar a vocês. Então é importante que vocês façam, tá certo? Para relembrar aqui, né, quando a gente viu a questão dos polos, a gente tem para lembrar aqui, ó, a página 34 e 35 do nosso livro, tá? Depois que a gente fala do Polo Norte, né, e do Polo Sul. E também vocês podem revisar também a questão da Oceania, da Europa, né? Nesse contexto todo, a gente vai hoje falar sobre globalização, tá? Ela inicia no capítulo 6, tá? Onde a gente tem a página 38 iniciando, tá bom? Pessoal, então a gente vai trazer algumas reflexões sobre a globalização e seus efeitos. A gente vai fazer um resumo, tá? E, claro, que se a gente fosse colocar tudo no livro, a gente ia passar várias aulas aqui, mas a gente vai dar aqui um iniciamento, um início, a gente vai dar um início, né? Como se fosse uma introdução, tá? O que significa realmente globalização? Muita gente às vezes fala sobre, mas não conhece, certo? Vejam só. Eu coloquei essa primeira imagem para mostrar mais ou menos o que significa, o que é, tá? Vocês estão vendo aí que você está vendo o planeta Terra, né? Você está vendo os estudantes aqui com o telefone, um aqui curtindo, outro aqui no telefone. Veja, ó, outro homem aqui sentado. Aqui a gente tem um avião, ó, são informações importantes. Com essa imagem aqui, eu posso criar uma questão sobre globalização, tá? O cara aqui também no telefone. Observem, o estudante aqui com o microfone, o empresário, o outro empresário. Aqui é o home office, né, por causa da pandemia. Aqui a gente tem também estudantes. Aqui a gente tem um cientista, né, com empresário, também uma médica, etc. E aqui a gente tem conexões, ó. Observem aqui, ó, que a gente tem conexões. Aqui a gente tem a África, a Europa, aqui a gente tem a América, ó. América, e você vê como está frisada aqui a região norte da América, né? A América do Norte. E aqui a gente está frisando também a questão da Europa aqui, para você ter ideia de como às vezes a questão do mapa, da informação que ele está passando é interessante. Ó. A amiga aqui, ó, ela está tocando, né, justamente nessa região, né, europeia que a gente estudou. E é uma das que vai ser trabalhada, né, vai ser trabalhada no conteúdo que a gente vai ir nas avaliações. Então, diante desse contexto que a gente está observando, então a gente observa conexões. Observem que só nessa imagem aí você tem 4 celulares. Né? Então, a globalização está ligada a essa questão da informação, das conexões, da informática, da internet, de rede social, entre outros fatores. Daí, ó, eu peguei essa imagem que eu achei interessante porque ela mostra mais ou menos, ó, o contexto do mundo atual. Né? Ele pega um planisfério e transforma um planisfério com só marcas, né, fortes no mundo hoje. Então vamos ver, lá em cima diz, ó, globalização é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países do mundo todo. Através dessas relações, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais. Então,
essas trocas estão representadas justamente aqui, nessa imagem. Né? Veja a diversidade de marcas, né? De empresas que estão presentes na maioria dos países do mundo. O que foi que fez ela chegar a esses países? O que fez ela chegar foi justamente o que, gente? A conexão, a internet, o processo de globalização. Né? Globalização da informação, da tecnologia, entre outros aspectos. Diante disso, existem alguns fatores ligados à questão da globalização e sua origem. Existem alguns cientistas políticos, estudiosos, que defendem que foi iniciado o processo de globalização depois da queda do Muro de Berlim em 89, né? Como a gente vê aí. Por quê? Anteriormente a gente tinha a divisão capitalista e socialista. Inclusive dividiria a própria Alemanha. Nesse processo todo, né? Então, depois da quebra desse muro, os países que eram socialistas mudaram, né, a política econômica e se tornaram capitalistas aos poucos. Então, tem muita gente que diz, tem muitos cientistas que dizem, cientistas políticos que defendem que daí começou, né, o processo de globalização. Porém, a gente pode questionar. Por que a gente pode questionar? Porque a gente já tem movimentos anteriores que estão relacionados a essa questão desses movimentos, né? Onde a gente tem, por exemplo, os europeus indo para o continente africano retirar seus minérios, sua riqueza, sua população, para levar para o continente americano com a finalidade de quê? De extrair suas riquezas e escravizar esses povos. E quando ele extraía essas riquezas, se a gente for analisar direitinho, já existia uma globalização ali. Não era tão bem estruturada como agora, com essa questão do crescimento econômico, crescimento social, né, que a gente tem vivido atualmente. Então, daí, gente, só que com a tecnologia já existente, aí a gente vai ter o quê? O aumento do fluxo de mercadorias. Por quê? Antigamente não se tinha, por exemplo, avião. Aviões com a tecnologia, né, atual. Os navios não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Então, o fluxo de mercadorias foi aumentando cada vez mais. E as transações e as relações comerciais, elas foram o quê? Cada vez mais aumentando. Cada vez mais aumentando. E nesse processo fez com que houvesse uma dependência aí um do outro. Daí a gente vai ver a criação de blocos econômicos importantes, considerados importantes. A união de países com a finalidade econômica, de crescer economicamente, de estabelecer o seu comércio e de trazer, né, para para os territórios, os países que estão ao limite de seu território, uma relação mais harmoniosa financeiramente. Então a gente tem aí a União Europeia, o Mercosul, a APEC, o NAFTA. Se a gente fosse citar aqui, a gente ia passar um bom tempo falando sobre esses blocos. Diante disso, aí eu trouxe aqui, né? Veja como é interessante. Tudo que está ligado à globalização, a gente vê que vai ter alguma coisa relacionada a empresas. Né? Veja aí, a gente tem aí um globo e a constituição dele não é país, não são países no caso. A gente está vendo aí que são marcas. E para vocês terem ideia, boa parte dessas marcas, elas têm um desenvolvimento maior que países. Né? Uma marca dessa, ela cresce, ela tem
um crescimento bem maior que vários países do mundo. Então, esse fator também vai gerar uma certa desigualdade que a gente vai comentar lá na frente. Então, ó, multinacional. O que é uma multinacional? Como a gente pode diferenciar uma multi e uma transnacional? Tá? Multinacional, ó, designação para empresa que possui várias sedes. Ó, a empresa está aqui no Brasil, mas ela tem várias sedes em todo o mundo. Quando eu falo na transnacional, eu falo de uma empresa que possui uma sede e várias filiais no mundo. Certo? Então, quer dizer, eu tenho uma diferença entre multi e transnacional. Tá? Diante desse contexto, pessoal, as empresas transnacionais que comercializam no mundo todo são os principais agentes da globalização econômica. É certo que ainda falamos de governo e nação. No entanto, estes deixaram de representar o interesse da população. Agora, os estados defendem, sobretudo, as empresas e bancos. Olha que coisa interessante. Ao invés do Estado defender o direito, né, da população em si, ela está defendendo o direito das empresas e bancos. Então, são vários fatores que vai fazer o Estado fazer isso. Principalmente a política. Né? A política do país. Por exemplo, a nossa política hoje está ligada ao neoliberalismo. Né? Então, o que é que acontece? Os bancos cada vez mais lucrando e as pessoas, né, deixando de ser prioridade do governo. Isso é uma crítica muito interessante. Tá? Porque tem gente que enxerga a globalização apenas como um fator positivo. Não. Ela vai ter fatores positivos e vai ter fatores negativos também. Ó, aí ele diz aí, na maior parte das vezes, são as empresas americanas, europeias e grandes conglomerados asiáticos. Que estão o quê, gente? Comandando. Veja o que eu estou fazendo aqui, a imagem que eu peguei para vocês. Uma pessoa só segurando, vamos representar essa pessoa aqui, é uma empresa. Ela representa o quê? O mundo todo. E as conexões entre elas existentes. Tá? Então, é importante perceber que é muito sério a gente colocar algumas empresas como prioridade e deixar o povo de lado. E a gente vai ver que a política econômica atual, ou até de anos anteriores, a gente vai ver que existe uma busca em facilitar a entrada dessas empresas, tá? E justamente cada vez mais tirar direitos dos trabalhadores. Então, isso é uma consequência. Mas isso faz parte do processo de globalização. E a gente vai observar o que a gente pode analisar de positivo e negativo. Então, ó, por exemplo, quando a gente fala de globalização e neoliberalismo, veja só que interessante que relação aí. A globalização econômica só foi possível com o neoliberalismo adotado na década de 80 pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos. O neoliberalismo defende que o Estado deve ser apenas o regulador e não o impulsor da economia. Igualmente, aponta a flexibilidade das leis trabalhistas. Quer dizer, tudo que a gente conquistou, né, o neoliberalismo quer tirar e tem tirado, né? A gente está vendo. Como uma das medidas que é preciso tomar a fim de fortalecer a economia de um país. Quer dizer, fortalece a economia privatizando, né? A gente dando controle das nossas estatais para empresas, né? Ou pessoas, né? No caso que são empresas realmente de outros países, principalmente vindo da Europa ou dos Estados Unidos ou até mesmo asiáticas. Né? Essas ações geram uma economia extremamente desigual, onde somente gigantes comerciais têm o quê? Mais adaptação neste mercado.
os gigantes vão crescer, né? E parte da população vai sofrer com isso, porque a gente não está dando prioridade ao nosso povo, né? Se fala em crescimento brasileiro, a gente vê a riqueza que o nosso país tem, mas o nosso país não cresce, porque muitas vezes ações do governo estão entregando o nosso país o quê? A empresas, né, transnacionais ou multinacionais, que vão controlar essas empresas, consequentemente vão nos controlar também no preço, nos padrões, no que a gente compra, no que a gente não compra. Então eu trouxe essa charge aí só para a gente refletir um pouquinho. Ó. Globalização e exclusão, ela causa o quê? Desigualdade social, exclusão digital, exploração da matéria-prima dos países pobres, muito baratas, inclusive o nosso ferro, diversos minérios nossos, que são vendidos muito baratos. E aqui eu coloquei essa charge que eu achei interessante, quando o menino aqui está no barraco, né? Ele fala pro pai, pai, eu quero morar naquele mundo. Qual o mundo que ele quer morar? Porque é um mundo totalmente diferente do dele. Ele vive no meio, ó, a barraco, já lixo, a falta de esgotamento sanitário, entre outros fatores, né? Então, aquilo ali para ele é outro mundo. A tecnologia lá é outra. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. E aqui a gente tem o quê? Um menino, ó. A gente costuma ver na rua isso aqui, né? Uma criança na rua brincando, na verdade não, querendo ganhar um dinheiro. Aí, quais foram os fatores? A gente vê, às vezes, pra gente, às vezes, tá normal passar e ver um menino ali na rua, dormindo na rua, usando droga e fazendo tal. Muito bom, né? A gente se acostumou. Na verdade, a gente não tem que se acostumar com isso. Existe um estatuto da criança e do adolescente chamado ECA, né, que é chamado, né, não é que ele se chama ECA, é o estatuto que tem, né, a nomenclatura, né, pequena, chama ECA, que ela protege direitos de educação, de saúde das crianças. E essas crianças ficam aí para ganhar dinheiro. Muitas vezes são os pais que colocam aí, professor, então é culpa do pai. Sim. De repente o pai foi uma criança dessa, né? A educação dele foi essa daí. Ele não teve acesso. Ele viveu aqui, por exemplo. Ó. Se ele viveu aqui, o mundo dele é diferente desse daqui. Então, a menina aqui, criança também, sem saber, ela faz. Porque ele pode passar o dia brincando e eu tenho que ir à escola. Ver o que é que vai acontecer amanhã. Essa menina vai para a escola. Esse menino, ele fica na rua e ele mostra uma desigualdade em relação até à nossa etnia, né? Não vou colocar o termo raça, o termo etnia, né? A população negra ou preta, segundo o IBGE, é a população mais pobre. E está bem representado aqui, ó. Porque ele pode passar. O futuro dela ela vai ser uma médica, um juiz, o que for. Esse menino tem a possibilidade de ser o quê? Né? De se acostumar nessa vida e talvez até terminar a vida dele, se não tiver alguma ação, educação ou a ação dos próprios pais. Então é isso que a gente deve ver aqui. Tá? Então a gente pode fazer diversas interpretações dessas duas imagens aqui. E é algo que muita gente diz que não existe, mas que na verdade não viveu para afirmar isso com tanta, como é que eu posso dizer, com tanta autoridade. Aqui, ó, existe também um fator ligado à globalização cultural. Aí vamos ver o que é. Ó, toda essa movimentação populacional e também financeira acaba provocando mudanças culturais. Sim. Uma delas é a aproximação entre culturas distintas, o que chamamos de hibridismo cultural. Agora, através da internet, se pode conhecer em tempo real costumes tão diferentes e culturas tão distantes, sem precisar sair de casa. Se você quiser conhecer o povo da cultura, né, islâmica, você tem a internet. Se você quiser um pouco
conhecer sobre o cristianismo em algumas regiões, né? Por exemplo, lá em Israel, se existe, como é o judaísmo. Em questão da religiosidade, diversos, do budismo, etc., você vai conhecer através da internet. Se você quer conhecer a política internacional, ou o que a globalização realmente representa, e às vezes tem algumas coisas assim que é colocado para nós como pela mídia como algo positivo e na verdade não tem nada a ver, né? Eu trouxe essa charge aqui para representar mais ou menos o que passam para nós através do noticiário e o que é que representa realmente para a gente isso. Por exemplo, o cara chegou e fez assim, ó, a Copa do Mundo é nossa! Ei! Aí, só que muitas vezes passa para ele, a Copa do Mundo é nossa. A Copa do Mundo foi no Brasil, o Brasil não foi campeão, e mesmo se fosse campeão, o brasileiro, quem ia ganhar? Ia ser os jogadores, a comissão, tudo elenco, ou a população em si iria ganhar alguma coisa? O que foi que aconteceu? A população brasileira não ganhou basicamente nada. Ganhou muito o quê? Elefante branco, construção de estádios superfaturados, entre outros aspectos. A gente perdeu foi muito. E uma das causas da nossa crise hoje foi Copa do Mundo e Olimpíada. Tudo para o quê? Beneficiar, né, empresas estrangeiras e os nossos próprios políticos. Então veja aí, ó, a Copa do Mundo é nossa. Sim, ganhou o que com isso? Ah, eu tô alegre, a Copa do Mundo é sim. E aí? A burocracia também é nossa. O cara já começa a pensar, a burocracia, tudo aqui é difícil. Se você for analisar, por exemplo, em relação à nossa política hoje, a política pública para o povo, tudo depende do quê? De burocracia. E muitas vezes o que é para beneficiar o povo não chega. A justiça é parada, né? A gente vê que vários processos parados há anos. E só mexem aqueles que têm interesses por trás ou que têm conhecidos. Né? Ó, a violência, como está nosso país em relação à violência? Ele começa a se alegrar, depois ele muda um pouquinho, ele, ó, a violência é nossa. E aí? Poxa, a Copa do Mundo é nossa, mas a burocracia é violência. A corrupção é nossa, gente, representamos um dos países mais corruptos do mundo. Tá? Mas isso não é para deixar ninguém mal, não. Isso é para a gente só refletir. Tá? E é um processo, ó, tudo isso está ligado à globalização. O Trambique também, ó. O Trambique também é nosso. Às vezes a gente critica algo que faz errado em relação à corrupção, mas a gente, muitas vezes no dia a dia, faz um pouco. A miséria, a desigualdade social também é nossa. Né? Quantas pessoas hoje, né, estão passando por dificuldade? Quantas crianças estão morrendo de fome? Quantas pessoas hoje não têm o que comer? O que é que realmente a política pública tem feito pela sociedade atual? Só para a gente pensar. Então eu trouxe, para terminar aqui, alguns fatores negativos e positivos, tá? Do processo da globalização. Ó, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês, aqui poderia ter ficado um pouquinho melhorzinho, mas vai ficar assim mesmo. Mas vê só, porque tem mais coisas que eu coloquei aqui. Positivo. A gente tem uma interdependência entre os países, maior circulação, evolução dos meios tecnológicos, maior difusão do conhecimento, debate multilaterais sobre problemas, criação de novos empregos, crescimento econômico dos países emergentes, associações e ó, sociais e econômicas. Quer dizer, a gente pode se associar economicamente, socialmente, mediações de conflitos positivos, estratégias de conhecimento, etc.
Só que a gente tem os negativos também, que muitas vezes não é observado. Ó. O que é que a gente pode trazer? Ó, exclusão social, desigualdade, né? Desigual forma de acesso aos meios de comunicação, aí, proliferação de epidemias, modificação de padrões culturais em países pobres, quer dizer, padrão cultural, a pessoa utiliza tal objeto e a partir da influência da globalização ela muda, né? O que ela acreditava muda. Mobilização de padrões culturais, aí utilização da internet para invadir a privacidade de governos, a guerra cibernética ou cyberguerra, rápida contaminação dos países em caso de crise econômicas, quer dizer, a crise lá dos Estados Unidos vai afetar a gente, por quê? Boa parte das empresas são de lá, tá? Fácil transferência de empresas e empregos entre países, quer dizer, o emprego está aqui pode sair daqui a qualquer momento. Flexibilização das leis trabalhistas, então vamos tirar um pouquinho de direito, né? A gente tem que crescer um pouquinho. É um processo ligado ao neoliberalismo. Trabalhos infantis e análogos à escravidão em muitos países, inclusive no país existe, no nosso país, onde o nosso próprio governo atual, a gente tinha uma lei que justificava e chegava de uma forma mais forte diante dessas empresas e hoje, ou desses empregadores, né, e ele tentou burlar, né, colocar leis mais brandas, onde o escravizador ele não pagasse tanta multa, ele não sofresse tanto, né? Nem sei como ficou. Existe o desemprego conjuntural, a estrutura natural vai gerar um desemprego e a crescente xenofobia. Então, gente, são vários fatores aí. O lucro, muitas vezes, vai ficar né, com quem está, né, representando essas grandes empresas. E a gente tem que ter uma criticidade de observar isso aí. Tá certo? Diante disso, valeu, gente. Obrigado.